Meus irmãos, paz do Senhor Jesus seja convosco. Veio um pastor presbiteriano aqui a semana passada, paz do Senhor Jesus para os irmãos e boa noite para os presbiterianos. Ele mesmo criticou deles, né? Na vigília. Então, irmãos, mas para os pentecostais, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo de número 21. Isso aqui é para nós pentecostais mesmo. Efésios 5, do 18 ao 21. Todos encontraram? Aqueles que não têm a Bíblia, está ali na transparência, os irmãos poderão ler comigo. Vamos ler juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Esta é uma palavra escrita pelo apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na carta aos Efésios. Talvez, se nós fôssemos dar um tema aqui, poderíamos dizer o valor de uma vida cheia do Espírito Santo, ou o valor de uma vida cheia de Deus. Eu tenho certeza que todos aqueles que, ao final de um dia de trabalho como este, em uma noite chuvosa como esta, vieram para a casa do Senhor, dentro do teu coração eu sei que há um desejo ardente de a cada dia você ser cheio da presença de Deus na sua vida, cheio de Deus. E é exatamente para isso que nós viemos aqui nesta noite, mais uma vez, meditarmos na palavra de Deus, pensarmos nisso e pedirmos ao Espírito Santo do Senhor que Ele nos encha a cada momento. Efésios, o tema desta carta, as riquezas do cristão em Cristo, está aí no capítulo 1, no versículo 3, nós encontramos aí dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, irmãos, esta é uma carta, tem um teólogo que diz assim: Efésios deveria ser uma epístola que ficasse sempre na cabeceira da cama de todo crente, porque esta carta que o apóstolo São Paulo escreve é para a igreja do Deus vivo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A ênfase aqui é a igreja como corpo místico de Cristo. Então toda esta carta, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, ela vem tratar de assuntos concernentes à igreja. Se nós observarmos o capítulo 1 de Efésios, está escrito lá sobre as bênçãos de Deus em Cristo. No capítulo 2, a salvação do crente através da graça de Deus. Capítulo 3, a vocação dos gentios para a salvação. Essa salvação que não foi dada somente para os judeus, mas para todos os povos da terra. Alcança todos aqueles que pela fé aceitam a Cristo como Salvador. No capítulo 4 de Efésios, Paulo fala sobre a unidade da fé. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, enfim. O capítulo 5, esse que nós lemos esses textos, fala sobre a santidade cristã e os deveres domésticos. E no capítulo 6, sobre a armadura de Deus para o crente. Então esta é uma epístola, uma carta em que nós precisamos sempre estarmos familiarizados com ela,
porque ela trata sempre do relacionamento do crente como igreja do Deus vivo. Glória a Deus. E nesta noite nós estamos falando com um povo que a sua marca espiritual, a sua marca, você faz parte desta igreja do Deus vivo na face da terra. Jesus Cristo tem uma igreja aqui na terra, que Ele a comprou com seu próprio sangue, a resgatou lá na cruz do Calvário. E eu e você fazemos parte desta igreja militante. Meus irmãos, como eu disse no início, todos nós queremos ser cheios do Espírito de Deus. O apóstolo disse aqui enfaticamente: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. John Stott diz assim: ninguém pode ler a carta aos Efésios sem ser compelido a cada dia a adorar a Deus e desafiado a melhorar a cada dia a sua vida espiritual. Sempre quando nós nos deparamos com esta epístola, especialmente nesse capítulo de número 5, quando nós a lemos, nós somos compelidos a estar bem mais perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Paulo disse nesta carta também, ele afirmou aqui, que todos os crentes são selados com o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos o carimbo do Espírito Santo de Deus. No dia em que nós aceitamos Cristo como Salvador, nós recebemos esse selo. Paulo nesta carta também, ele diz que o crente não pode de forma alguma entristecer o Espírito Santo, pelo qual estamos selados para o dia da redenção. Nós somos selados, não podemos entristecer o Espírito Santo. Agora no capítulo 5 ele diz: irmãos, enchei-vos do Espírito Santo. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero, eu estou aqui para isso. A nossa alma está ávida por ser cheios do Espírito Santo. Todos nós conhecemos a expressão de Billy Graham, que ele diz assim: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos que isso será somente parte do plano de Deus ou do propósito de Deus para a nossa vida cristã. Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é tão somente um conselho, um parecer da Bíblia, não é um mandamento. Irmãos, enchei-vos do Espírito Santo. Aí Billy Graham diz: todos devam ser cheios do Espírito. E se nós tivermos somente parte disso, é somente parte do plano de Deus para a nossa vida. É bom ser crente, é maravilhoso ser crente, é maravilhoso ser pentecostal, mas é maravilhoso demais, irmãos, a gente ser cheio de Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, dominado por Ele constantemente. O que significa ser cheio do Espírito Santo? É obter uma experiência especial com o próprio Deus, mediante a participação efetiva da virtude de Deus em nossa vida, da operação do Espírito Santo em nós, do fruto do Espírito. Nós estudamos pouco tempo atrás, exaustivamente, sobre o fruto do Espírito Santo. É possuir esse fruto em nós, é termos em nós os dons do Espírito Santo, e termos em nós a participação do ministério do Espírito Santo de Deus em nós. Grandioso e exaltado é o Senhor. Então nós perguntamos assim, às vezes, em um mundo tão cheio de conhecimento que nós estamos vivendo, nós podemos incorrer no erro, irmãos, de sabermos muito sobre Deus. Às vezes nós sabemos muito sobre a doutrina, a teologia, e não estarmos cheios do Espírito de Deus em nós. Podemos correr esse erro, não? A gente estar assim intelectualmente muito cheio, né, de conhecimento, e às vezes não está cheio do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que nós formos falar a palavra de Deus, ou que alguém for cantar, ou que alguém for ministrar,
nós precisamos ter muito cuidado para que não funcione tão somente o nosso intelecto. Não somente o nosso intelecto, porque se funcionar somente o meu intelecto, vai atingir o intelecto das pessoas. Mas quando o meu coração está cheio da palavra que desce do trono de Deus para o meu coração, eu posso transmitir para o coração dos irmãos também. E qualquer um de nós, isto é qualquer um de nós que quisermos ministrar a palavra do Senhor. Salmo 63, verso 8 diz: a minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Isto é uma expressão do salmista falando sobre esse enchimento do Espírito Santo. Mas o apóstolo São Paulo diz aqui: irmãos, não vos embriagueis com o vinho. Vivemos em pleno século 21, século da modernidade, dos avanços, em que as pessoas querem conhecer muito acerca de tudo aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada, e muitos crentes modernos hoje estão cheios daquilo que eu penso que deva ser assim, eu acho que deva ser assim. E quando Paulo diz aqui, olha, não vos embriagueis com o vinho, mas encheios do Espírito, nós precisamos pensar um pouquinho nisto aqui. Há uma semelhança superficial nisto aqui, uma semelhança superficial. De que forma? Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas encheios do Espírito, a semelhança superficial é que da mesma forma em que a pessoa, quando ingere bebida alcoólica, ela fica dominada pelo vinho, ou dominada pelo álcool. É por isso, exatamente por isso que as leis hoje proíbem. Agora no século passado, a ONU, lá pelos idos de 40 ou 45, ela começou a falar sobre leis que proibiam o álcool, para que a pessoa não pudesse estar dominada pelo álcool. E depois que a ONU instituiu essas leis, vieram para outros países, para a Europa, para os Estados Unidos. E não faz muito tempo que essa lei começou a vigorar aqui no nosso Brasil. Hoje nós, às vezes, somos abordados aí por alguma blitz, e que eles nos fazem um teste de bafômetro, para ver se a pessoa não está sendo dirigida pelo álcool. Não é isso? Mas o apóstolo diz assim, não vos embriagueis com vinho. Quando a pessoa é dirigida pelo álcool, quando ela ingere álcool, ela é dominada por ele. Mas ele diz assim, mas enchei-vos do Espírito. Existe uma semelhança superficial aí. Da mesma forma que a pessoa que bebe o álcool, ela ingere o álcool, ela é dominada por ele, ele diz, você deva ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a semelhança superficial. Mas em segundo plano, existe também, irmãos, um contraste entre tudo isso aí. Há uma afirmação, ou uma negação e uma afirmação. Olha, não faça isso, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. William MacDonald, ele diz assim, as Escrituras não condenam prioritariamente, eu estou afirmando o que ele diz, não condenam prioritariamente o uso do vinho, mas ela condena o seu abuso. E ele diz, William MacDonald, ele diz, quando o uso do vinho torna-se abuso? Quando ele descamba para todo tipo de excesso. E aí que é a coisa. Quem é a pessoa que pode estar dentro do limite que ele acha que não é excesso? É difícil. Ele diz, quando descamba para qualquer tipo de excesso. Segundo, quando o indivíduo pode ser dominado por este. Eu não sei, talvez vocês podem até saber mais do que eu. Qual é a dose de bebida que a pessoa ingere que cai no teste de um bafômetro aí? Vocês sabem? Dizem que é uma dose muito pequena, muito mínima, que a pessoa ingere e que o teste do bafômetro ali vem positivo. Hein? Isso é um 0,5 lá, é bem pequeno, né? Bem pequeno. A pessoa muitas vezes cai nesse teste. Mas o MacDonald diz, quando é que ele torna-se abuso? Quando essa prática ofende a consciência fraca de alguém que está perto de nós.
Eu posso até dentro da minha consciência dizer, isso não tem problema, mas eu posso ter algum crente perto de mim, algum outro irmão, e que a consciência dele fere com aquilo, então por amor a ele, eu não vou fazer isso. Em quarto lugar, quando fere o testemunho cristão na comunidade. Quando fere o testemunho cristão na comunidade, nós fazemos parte de um corpo, de uma Assembleia de Deus. Essa Assembleia de Deus no Brasil, ela tem o seu modus vivendi, todos nós sabemos disso. Eu não sei se todos os irmãos aqui já tiveram acesso ao modus vivendi do crente Assembleia, ou o modo do crente viver. Mesmo que a Bíblia, alguém pode dizer assim, não, mas a Bíblia me dá brechas aqui, quando o apóstolo São Paulo escreveu para Timóteo, dizendo assim, não bebe somente água, não, bebe um pouco de vinho. É lógico que ele estava recomendando ali como um tratamento terapêutico, mas alguém diz, mas Jesus lá no casamento, ele transformou água em vinho. Mas como nós fazemos parte de uma comunidade chamada Assembleia de Deus, e ela tem um modus vivendi desta comunidade em todo o Brasil, então lá está escrito que os crentes da Assembleia de Deus estão totalmente isentos, ou os crentes devam evitar todo tipo de bebida alcoólica em suas vidas. O McDonald aqui, ele está falando onde é que se torna abuso, e eu estou colocando isso com os irmãos, só para que nós pensemos um pouco nisso. A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para que o nome do Senhor, ou para a glória do nome do Senhor. Quando eu venho ingerir uma bebida alcoólica, e isso vem ferir a minha comunidade, então eu não vou fazer isso. Tudo que eu fizer, eu preciso fazer para a glória do nome do Senhor. Quando há alguma dúvida na mente ou na consciência do crente, a Bíblia diz assim, se a tua consciência te condena, maior é o Senhor. Então não faça isso, não faça isso. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos o seguinte, onde é que está o contraste então, entre a expressão de Paulo, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A pessoa que embriaga com qualquer tipo de bebida alcoólica, esta pessoa perde o controle de si própria, não é isso? Não é assim? Ela perde o controle de si. Mas quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus de verdade, essa pessoa fica totalmente controlando o seu ser, a sua vida, né? O seu ser, quando o Espírito Santo nos controla de verdade. Alguém diz assim, o vinho, ele é estimulante. Martin Lloyd Jones diz que o vinho, o álcool, não são estimulantes, eles são totalmente depressivos. Por que eles são depressivos? Quando a pessoa ingere qualquer tipo de álcool, então rouba o cérebro desta pessoa, ou rouba o raciocínio desta pessoa, o autocontrole, e a pessoa começa a perder a sabedoria, a pessoa perde o entendimento, a pessoa perde o equilíbrio, a sensatez, e perde-se o pudor. Vocês já viram pessoas que são totalmente introvertidas, pessoas caladas, pessoas que falam muito pouco, mas quando bebe qualquer tipo de bebida alcoólica, elas ficam eufóricas, e umas ficam bravas demais, outras ficam amorosas demais e saem abraçando todo mundo, aquela coisa estranha. Vocês já viram isso? Por quê? Porque a ingestão do álcool faz com que a pessoa perde o controle de si própria, totalmente. Então, a pessoa perde a sensatez, perde o pudor, perde até mesmo a vergonha. Há pessoas que às vezes quando ingerem bebida alcoólica, elas não têm vergonha nem de tirar a roupa perto dos outros, e fica uma pessoa totalmente estranha, totalmente estranha. Mas o Espírito Santo de Deus, quando a pessoa torna-se cheia do Espírito Santo, é exatamente o contrário de tudo isso. É exatamente o contrário de tudo isso. A pessoa fica totalmente tendo autocontrole de si próprio, quando essa pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus. Aí o apóstolo diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Essa contenda é dissolução, essa contenda é confusão, em que há confusão, em que há dissolução, em que há dissensão. Mas ele diz, ao contrário disso, enchei-vos do Espírito Santo. Deixe-me dizer para os irmãos aqui alguma coisa sobre esse enchimento do Espírito Santo de Deus. Eu fiz essa pergunta agora mesmo, e os irmãos responderam. Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo, não é assim?
Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Eu acho que não tem nenhuma pessoa aqui que não diga assim: não, eu não quero ser cheio de Deus, eu não quero ser cheio do Espírito. Todos nós queremos. Todos queremos. E aí eu faço a pergunta o seguinte: por exemplo, às vezes há pessoas que na sua ingenuidade, eu diria que na sua ingenuidade, ou na sua infantilidade espiritual, diz assim: não, eu me torno cheio do Espírito, eu me torno cheio da presença de Deus quando eu começo a pular dentro da igreja, ou quando eu tenho coragem de fazer uns aviõezinhos assim. Eu não tenho nada contra isso, contra as pessoas que pulam. Às vezes nós vemos aqui nas reuniões dos jovens, e as jovens que às vezes têm aquela facilidade de pular e de dançar e tal. Tem momento que a gente gostaria até de fazer isso, né? Mas como é que uma pessoa da minha idade, né, vai fazer um negócio desse? Não? Lá no Rio de Janeiro, tem uns crentes que têm uma facilidade de fazer uns aviõezinhos, né, Guilherme? Você viaja muito, você vê, eles fazem uns aviõezinhos dentro da igreja, assim, aquela coisa tremenda. Nada contra isso. Mas esta é uma forma fácil, esta é a forma mais fácil da pessoa dizer ou tentar transparecer que está cheio do Espírito Santo. É fácil. É fácil. Isso manda muito pelo temperamento de cada pessoa. Há pessoas que têm um temperamento assim mais extrovertido, e elas têm facilidade de levantar as mãos, de bater palma, de pular, de dançar. Tem facilidade quanto a isso. Eu fico observando assim lá em casa, a diferença do meu temperamento da minha esposa. Minha esposa, a Cleoni, vocês todos a conhecem, né? E eu digo para os irmãos: é possível, é lógico que é possível. Vocês sabem que é possível isso. Por exemplo, um crente estar dentro da igreja, você estar dentro da igreja, sem sair uma só palavra da sua boca. Você está caladinho aqui, assentado no seu banco, quietinho aí, sentado, caladinho, e totalmente cheio de Deus na sua vida, totalmente cheio da presença do Espírito Santo. É possível isso. Mas nós temos assim um vago pensamento, dizer assim: não, eu só posso estar cheio de Deus quando eu estou freneticamente gritando, levantando. Não, nem tanto. Mas vamos ao texto sagrado, que o texto sagrado fala aqui sobre algumas marcas de um crente cheio do Espírito Santo. O texto nos fala. É por isso que eu disse que esta é uma carta, uma epístola que precisa estar na nossa cabeceira. E ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, é algo um pouco mais sacrificial do que aquilo que a gente pensa. Olha o que o apóstolo São Paulo diz aí. Olha o que o apóstolo São Paulo diz, versículo 18, versículo 19. Minha Bíblia mudou para Gálatas aqui. Eu falei: mas que negócio é esse? E não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, vírgula. Aí o apóstolo diz: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Como é que eu posso saber se eu estou cheio do Espírito, ou qual a marca, ou uma das marcas que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Quando eu tenho comunhão espiritual com os irmãos na igreja, falando entre vós, falando uns com os outros, em salmos, diga comigo, salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, nesta noite nós podemos fazer mais ou menos aquilatar o nosso enchimento do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, imagine as palavras que nós temos enviado através das nossas redes sociais. Será que, se eu pensar assim, de uma semana para cá, o que eu enviei pelas redes sociais, será que é a marca de um crente cheio do Espírito Santo? Ou os assuntos que nós tivemos, às vezes, assentados em uma pizzaria, em uma sanduicheria, em um ambiente qualquer, os assuntos que nós tivemos uns com os outros, será que é uma marca de um crente cheio do Espírito Santo? Eu acredito que eu e você, nós podemos fazer uma pergunta nesta noite. Nós podemos fazer uma pergunta. Imagine se o pastor Oí disser assim, se nós tivéssemos tempo para isso, e o pastor Oí disser assim: irmãos, você vai abraçar todas as pessoas aqui dentro desta igreja. Será que nós não temos barreira com ninguém aqui? Eu começarei a abraçar o primeiro irmão ali, terminarei do último, sem nenhuma barreira. Por quê?
porque eu tenho comunhão com todos vocês e acredito que todos vocês têm comunhão comigo também. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Comunhão espiritual uns com os outros. Isso aqui é um pouco mais sacrificial, mais difícil, né? É muito mais difícil do que um extrovertimento tão somente no sentido corporal. Todos aqui que querem ser cheios de Deus, nós precisamos pesar a cada dia. Qual o assunto que mais tem envolvido o meu cotidiano, dentro de casa, com os meus parentes, e mesmo aqui na igreja, ou antes ou depois do culto? Se porventura eu não estou sendo aquela pessoa tendente para intriga, para inveja, para contenda, mas eu tenho sempre dentro de mim aquela predisposição de comunhão espiritual com todos. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista no Salmos 95, verso 1, ele diz assim: vinde, irmãos, cantemos um cântico ao Senhor. Quer dizer, vamos estar juntos, e nesse movimento de estarmos juntos, desfrutarmos de uma comunhão espiritual uns com os outros. A falta de comunhão na igreja muitas vezes é sinal de duas coisas: de carnalidade e de infantilidade espiritual. Se nós criamos certas barreiras entre nós e determinadas pessoas dentro da igreja, é porque nós somos ainda infantis. Como o apóstolo Paulo próprio diz: vocês ainda são muito meninos, porque vocês criam barreiras entre vocês e as outras pessoas. E esta é uma noite em que o Espírito Santo nos trouxe aqui. Se nós queremos ser cheios de Deus, nós vamos rebentar com essas barreiras que porventura existam entre nós, que porventura haja entre nós, não é não? Ou se não, é símbolo de carnalidade. Paulo, escrevendo no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz: não vos pude, irmãos, escrever como crentes espirituais, eu tenho-vos escrito como a crentes carnais. Vocês ainda conservam barreiras, alguma intriga, alguma inveja, alguma falta de comunhão espiritual. Ser cheios do Espírito de Deus é verdadeiramente desfrutarmos dessa comunhão entre os crentes, e entre os membros da família, e entre os membros do ministério, e entre a ovelha e o pastor, entre o pastor e a ovelha, e assim por diante. Segundo ponto, é quando nós desfrutamos, ou nós vivenciamos, uma adoração genuína ao Senhor dos Exércitos. Olha o texto sagrado que diz: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando. O segundo termo do versículo: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aqui dentro, no coração, o coração totalmente dobrado para Deus, para o Senhor dos Exércitos. Eu não vou me deter muito nessa expressão aqui, porque é o assunto que nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Começou o domingo atrasado, com o pastor Oídes, a irmã Elza, e nós vamos estudar demoradamente essa noite sobre adoração. Mas o apóstolo, ele é muito enfático em dizer aqui: cantando ao Senhor, com o vosso coração voltado para Ele. Irmãos, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, o Deus que está presente nesta noite, aqui nesta terça-feira, a Bíblia diz que aquele que esquadrinha as intenções e o coração de todo homem, Deus conhece o coração que está aqui dentro desta igreja e que está voltado para Ele, que está dobrado para Ele. Deus conhece os corações. O apóstolo Paulo dizia: o Deus que conhece o intento do coração do homem. É por isso, exatamente por isso que ele usou essa expressão aqui, ó: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Lá dentro do coração a gente está totalmente voltado para Deus. Mas em terceiro plano ele diz aqui, olha, versículo de número 20: dando sempre graças a Deus, graças por tudo a nosso Deus e Pai. Dando sempre graças a Deus, o nosso Pai, por tudo. Não damos graças. O pastor Enoque, eu me lembro que numa terça-feira ele falou muito sobre isso aqui.
Não damos graças por um mal moral que porventura venha acontecer em nossa vida. Talvez isso seria uma total insensatez. Imaginem os irmãos, um esposo que é traído pela esposa e vai, graças a Deus que a minha mulher me traiu. Uma mulher que porventura tem um marido que torna-se um ébrio e ela diz assim, graças a Deus que meu marido, não damos graças por isso. Será que um pai vai dar graça por um filho que diz, meu filho se enveredou pelas drogas, graças a Deus? Também não. Uma filha que se perdeu, graças a Deus, não, de forma alguma. Essa gratidão, dando graças a Deus por tudo, é sabermos que Deus é o nosso Pai. Deus é um Pai amoroso, meu e seu. E tudo porventura que venha acontecer conosco nesta vida, mesmo que nós enfrentemos alguma dor aqui nesta vida, o nosso Deus que é Pai, Ele sabe o porquê de tudo isso. Ele está cuidando de nós. E mesmo nesta dor que eu não tenho prazer nela, eu não sou nenhum insensato para ter prazer na dor, mas mesmo nesta dor, eu saber que há um propósito de Deus em tudo isso. O salmista, em sua expressão poética, ele diz assim, foi-me bom, Senhor, me ter afligido. Foi bom, Senhor, me ter afligido, porque eu compreendi o plano, o propósito de Deus para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós não discutimos com o Senhor na dor, porque Ele sabe todas as coisas sobre nós, pelos caminhos por quais nós devemos passar aqui nesta vida, e Ele dentro do seu propósito eterno, há um escritor que diz assim, na verdade, a resposta para todo o sofrimento que o cristão passa nesta vida, nós só saberemos o dia que nós estivermos lá na glória, e nós perguntaremos ao Senhor, Senhor, por que o cristão sofreu tanto lá na terra, mesmo sendo cristãos, mesmo servindo ao Senhor? Mas Deus sabe todas as coisas. Tão somente a vontade de Deus para nós, o querer de Deus para nós, para que sejamos cheios do Espírito Santo, é que tenhamos um coração grato a Deus, agradecido a Ele. É por isso, irmãos, que o crente vem para a igreja, exatamente por isso que o crente ora, que o crente santifica a sua vida, que o crente jejua. É por isso que o crente vem para a igreja e em gratidão a Deus, ele chega naquela tesouraria ali e ele entrega o dízimo ao Senhor de tudo aquilo que Deus tem dado para nós. Louvado seja o nome de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos a nossa contribuição, a nossa oração, a nossa santificação ao Senhor, nós estamos, em outras palavras, dizendo, Senhor, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito para comigo. Sou grato a Ti. Eu não sei se os irmãos se lembram quando eu contei aqui que um pastor chegou na igreja, falou, eu queria saber por qual propósito os crentes contribuem aqui. Chegou nenhum e falou, por que você contribui? Eu sou o homem mais rico da região aqui, se eu não contribuir, o que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou o mais abastado. Ele falou, meu Deus. Chegou no segundo e disse, por que o senhor contribui? Ele falou, enquanto aquele riquinho estiver contribuindo, eu estarei no calcanhar dele, e eu quero ver quem vai dar a maior oferta aqui. O pastor disse, pelo amor de Deus, onde é que eu estou? Aí ele chamou um terceiro irmão, ele falou, por que eu não contribuí aqui na igreja? Ele falou, irmão, pastor, na verdade, eu contribuo, porque Deus tem dado tanto para mim, Deus tem feito tanto para mim, e o pouco que eu devolvo aí na tesouraria, é tão somente em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito para com a minha vida. Oh, glória. Aí o pastor diz, até que enfim eu achei uma pessoa, encontrei um dentro da igreja que compreende verdadeiramente o significado da contribuição cristã. Bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero pedir ao Senhor para que todos nós sejamos cheios de Deus, que tenhamos sempre um coração agradecido ao Senhor. E em última instância, e para terminar, a última expressão que diz aí, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Isso aqui, irmãos, essa expressão aqui que Paulo está falando aqui sobre o crente cheio do Espírito Santo, isso aqui é difícil, isso aqui não é fácil não. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Estamos vivendo um tempo marcado pela
Eu sempre tenho dito e gostaria de repetir aqui, que o reino de Deus é estabelecido sobre autoridade. O reino de Deus é estabelecido sobre autoridade. Existe autoridade direta e autoridade representativa de Deus. O pastor da igreja é autoridade espiritual sobre nós. Quando você honra, quando você obedece o seu pastor, você está automaticamente obedecendo a Deus. Quando os filhos que aqui estão e que você honra e obedece o seu pai e a sua mãe, é como se você estivesse obedecendo o próprio Deus, o Deus eterno. E isso aqui não é fácil. Eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas no momento de se submeter, no momento em que o pastor diz assim: irmãos, eu acho que você deva agir desta forma e desta, quando a gente diz eu vou agir de forma diferente, nós já dissemos aqui que obedecer é um ato mais exterior. Eu posso obedecer e não ser submisso, porque submissão é uma virtude interior. Submissão está aqui dentro do coração. A submissão a gente não mostra ela exteriormente, a submissão está aqui dentro. A obediência às vezes até que mostra, para que ele veja que eu não sou rebelde, eu vou obedecer aqui exteriormente, mas lá dentro do coração não há aquela submissão. Aí o apóstolo diz assim: você quer ser cheio do Espírito Santo? Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Será que todas as esposas aqui, verdadeiramente, elas estão dentro desse plano de Deus, em entender que dentro da sua casa, Deus colocou o marido como cabeça da sua esposa? Eu me lembro de um grande pregador, ele chegou a uma mulher de Deus, uma mulher muito espiritual, e fez a seguinte pergunta para ela, falou assim: você é submissa ao seu marido? Ela respondeu para ele assim: pastor, eu amo muito meu marido, e eu sei que ele me ama também. Esta pergunta que o senhor está fazendo, eu acho que deva ser dirigida a ele, para que ele diga se eu sou submissa a ele ou não. Mas eu quero tão somente dizer para o senhor que eu amo muito meu marido, e isso é o que basta. Quando a pessoa ama, a pessoa entende o plano de Deus para essa pessoa, entende? Eu como marido, e quando amo a minha esposa, eu entendo o plano de Deus para o lar, né? O que é o plano de Deus para o marido? O que é o propósito de Deus como esposo? A carta aos Efésios aí diz, né? A maridos, amai. Olha, mas ame com amor sacrificial, porque quem ama não maltrata, quem ama não trata de qualquer jeito, quem ama trata com cuidado. Aí quando diz para as esposas, diz exatamente o texto que nós lemos: sujeitai ao seu marido. A última palavra dentro de casa é do esposo. Assim é com os filhos para com seus pais. Deus faz tudo certo, tudo perfeito. Essa submissão dos filhos aos pais é para que os filhos saibam entender o plano de Deus depois de casados, e consequentemente espiritual dentro da igreja. Eu quero terminar esta palavra nesta noite dizendo para os irmãos o seguinte: eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus, e é para isso que esses caracteres aqui desta carta eu quero cumprir em minha vida. Eu quero cumprir em minha vida, eu quero ter comunhão com você, meu irmão. Eu quero ter comunhão com você, irmã. De repente eu posso ter machucado alguém, eu posso ter passado perto de você e não percebi a sua presença, e não te dei a paz do Senhor, e não fiz questão de você, e você ficou talvez machucado, e eu quero pedir perdão a você, porque eu quero ter comunhão contigo. Esta comunhão espiritual, nós precisamos ter uma ligação direta com os céus de Deus, com os céus de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor quer que esta igreja seja sempre uma igreja grata a Ele por tudo, e em última instância, que nós saibamos sujeitar aqueles que estão sobre nós, sujeitar no temor do Senhor. Aí é o primeiro passo, um dos passos que nós daremos para sermos cheios de Deus. Queira se colocar em pé nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Depois dessa palavra, que eu sei que teve um tom aqui de alerta para a igreja, eu quero perguntar à igreja: quantos aqui que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Quer? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos caminhar, irmãos. O caminho é esse, o caminho é estreito. O caminho para o céu é estreito, o caminho para os céus é desta forma mesmo. É amar, é sujeitar, é considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Ore ao Senhor,
Peça ao Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E quando nós tivermos comunhão, quando nós tivermos gratidão, quando o nosso coração voltado para Deus em submissão, aí nós teremos toda a liberdade de nos extravasar na presença do Todo-Poderoso aqui dentro da igreja. Não é não? Aí a pessoa pode fazer aviãozinho, e pode levantar a mão para o céu, e pode pular, como o seu temperamento porventura permitir. Não? Como o temperamento permitir. Quantos que querem orar comigo nesse momento? Maravilhoso e eterno Pai, Deus da glória, meditamos em Tua palavra nesta noite, ó Espírito Santo. Quando o Senhor está nos ordenando a sermos cheios do Senhor, cheios da Tua doce e maravilhosa presença, que essas virtudes que nós alencamos aqui, Senhor, elas estejam no coração de cada um dos Teus servos e das Tuas servas. Encha a igreja de Campinas, ó Deus querido, dessas virtudes. Encha a igreja de Campinas, ó Deus querido, de tudo aquilo que vem nos caracterizar como filhos verdadeiramente cheios da Tua presença. Nós não queremos nada menos do que isso, ó Senhor. Nós queremos uma vida abundante em Ti, abundante no Senhor, que dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, os nossos filhos, as pessoas que estiverem à nossa volta, percebam que verdadeiramente nós estamos cheios do Senhor e cheios da Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Fica conosco nesta noite, nós oramos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, pastor Oites. Deus abençoe toda a amada igreja, em nome de Jesus.